Trégua humanitária na faixa de Gaza prolongada em mais 24 horas após um novo acordo entre Israel e o Hamas. Morreu Henry Kissinger, antigo secretário de Estado dos Estados Unidos, tinha 100 anos de idade. Israel e Hamas chegaram a acordo para uma nova extensão da trégua humanitária. O cessar-fogo foi prolongado em 24 horas nas mesmas condições que o anterior, que previa a libertação de 10 reféns israelitas sequestrados na faixa de Gaza, em troca de 30 palestinianos detidos nas prisões de Israel. O anúncio foi feito pelo Qatar, que tem servido de mediador entre os beligerantes, minutos antes de expirar o prazo acordado para a pausa nas hostilidades. Desde o início do cessar-fogo já foram libertados 70 reféns israelitas e 210 prisioneiros palestinianos. Esta quarta-feira, Israel afirmou que ainda estavam 160 pessoas sequestradas pelo Hamas na faixa de Gaza e Benjamin Netanyahu deixou bem claro que a guerra ainda não tinha terminado. O primeiro-ministro israelita disse que assim que tivessem assegurado o regresso de todos os reféns, iriam retomar a ofensiva e não parariam enquanto não tivessem eliminado totalmente o Hamas. O prolongamento da trégua irá permitir a entrada de mais ajuda humanitária na faixa de Gaza, mas os 200 caminhões que têm entrado diariamente no território estão longe de ser suficientes. Os abrigos improvisados pela ONU junto à fronteira sul com o Egito acolhem mais de 1 milhão de pessoas, ou quase metade da população da faixa de Gaza. Três pessoas morreram e pelo menos 6 ficaram feridas, algumas com gravidade, num ataque a tiro numa estação rodoviária e ferroviária em Jerusalém. Os 2 atacantes foram neutralizados no local e dados como mortos. Os média israelitas que citam o Shin Bet, o Serviço de Informação Interno de Israel, dizem que os autores do ataque são 2 irmãos, membros do Hamas, que viviam em Jerusalém Oriental. As vítimas mortais são uma jovem de 24 anos, uma mulher de 60 e um homem cuja idade não foi revelada. Henry Kissinger morreu esta quarta-feira aos 100 anos de idade. O antigo secretário de Estado dos Estados Unidos foi uma figura incontornável na diplomacia do século XX e, apesar de ter ganho o Prémio Nobel da Paz em 1973, não deixa de estar associado a momentos negros na história dos Estados Unidos, como o apoio ao golpe de Estado de Pinochet, no Chile, ou à invasão de Timor-Leste em 1975. A família informou que realizará uma cerimónia fúnebre privada, estando prevista uma homenagem pública a realizar mais tarde. A diplomacia, tal como a conhecemos, não seria a mesma sem a influência de Henry Kissinger. Nasceu na Alemanha em 1923, filho de pais judeus. A sua família fugiu do nazismo e emigrou para os Estados Unidos no final da década de 1930. Naturalizou-se aos 20 anos de idade. O jovem Kissinger era bilingue, conhecia bem o seu país natal e era conhecido pela inteligência. Foi descoberto pelos serviços secretos americanos que lhe confiaram missões na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. De regresso aos Estados Unidos, estudou em Harvard, onde se tornou professor. Os seus conhecimentos na área da segurança internacional abriram-lhe as portas da política. Richard Nixon ofereceu-lhe o primeiro cargo importante, assistente de Segurança Nacional em 1969 e depois secretário de Estado em 1973. Nessa altura, as relações entre os Estados Unidos e a China estavam no impasse há mais de 20 anos. Trabalhando nos bastidores, Kissinger conseguiu renovar o diálogo. Em 1972, o presidente Nixon encontrou-se com Mao Tse-tung. A imagem dos Estados Unidos estava manchada pela guerra do Vietnã, na qual o país se encontrava bloqueado. We believe that peace is at hand. Henry Kissinger propôs à administração um plano de retirada do conflito em 4 fases e participou nas negociações que conduziram à assinatura de um cessar-fogo em Paris em 1973. O seu empenho valeu-lhe o Prémio Nobel da Paz. Diplomata de exceção, esteve pessoalmente envolvido nas negociações. O mesmo aconteceu no rescaldo da Guerra de Yom Kippur em 1973. Kissinger fez 11 viagens
entre Israel, a Síria e o Egito até se chegar a um acordo. Promoveu a política de desanuviamento que, em plena Guerra Fria, conduziu a uma aproximação entre os Estados Unidos e a União Soviética. Tinha pouca simpatia pela diplomacia da Comunidade Económica Europeia, a precursora da União Europeia. Considerava que não existe uma política comum na cena internacional. Deixou a administração americana em 1977, o que não o impediu de manter a sua influência na diplomacia internacional. Em julho de 2023, foi recebido na China pelo presidente Xi Jinping, numa altura de relações tensas com os Estados Unidos. Henry Kissinger trabalhou nos bastidores da diplomacia até ao fim. Está aberta a COP28, a 28ª Cimeira do Clima das Nações Unidas, onde António Guterres surgiu com uma mensagem de urgência. Em entrevista à France Presse, o secretário-geral da ONU disse que já não é tempo de abrandar, é preciso parar de usar combustíveis fósseis. The only thing that is still lacking is political will. And I mean, this is why the COP is important. To make people understand that we are really moving in a very wrong direction still. We are heading, if nothing happens, to 3 degrees, and 3 degrees would be a total disaster. Guterres, que participou esta semana na Conferência Anual da ONU com a União Africana, trouxe uma proposta para apresentar na COP28. And for that, for instance, we need to have a massive support to Africa. There is an absurdity. Africa has 60% of the solar capacity, and Africa has 2% of solar investment. So we need to create a global solar alliance for Africa. Investimento solar em África, fim dos combustíveis fósseis. António Guterres leva mensagens fortes para a Cimeira do Clima. Será o secretário-geral da ONU ouvido nos Emirados Árabes Unidos ou ficará a pregar no deserto? A reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que decorre na Macedónia do Norte, está a ser boicotada por vários países. Os chefes da diplomacia da Estónia, Letónia, Lituânia e Polónia estão a boicotar o evento devido à presença do ministro dos negócios estrangeiros russo, Sergei Lavrov. Kaip galima diskutuoti Europos saugumą su valstybe, kuri yra ideologiškai nusiteikus tą saugumą sugriauti. Aš nematau galimybės rasti kompromiso, aš nematau galimybės ieškoti kažkokių bendrų sąlyčio taškų. Ir tokia pati pozicija ir kitų Baltijos šalių ministrų. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, fez uma breve passagem em Skopje para a reunião, mas partiu para Israel antes da chegada de Lavrov. Blinken acusou a Rússia de violações flagrantes de todos os princípios fundamentais dos esforços da Guerra Fria para aliviar as tensões leste-oeste que levaram à criação da OSCE e acusou Moscovo de esforços incansáveis para obstruir o trabalho da OSCE. A Macedónia do Norte suspendeu brevemente a proibição de voos da Rússia para permitir a deslocação de Lavrov. A presença do chefe da diplomacia russa é rara em países membros da NATO desde que a Rússia iniciou a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Os 2 dias de conversações em Skopje centram-se no futuro da organização e nos desafios que enfrenta. It wasn't just a political protest and it wasn't just a political change, it was a real existential transformation. You could kind of feel time turn. You could feel people change. People today, Ukrainian intellectuals like Vasyl Cherepanin would say, Ukrainian society as we now know it was born on the Maidan. Em novembro de 2013, o presidente ucraniano recusava-se a assinar um acordo de associação com a União Europeia e virava-se inesperadamente para a Rússia, em contraciclo com o país que se inclinava para o bloco forte europeu. Uma decisão que mudou o rumo do país. Centenas de pessoas, na sua maioria jovens, chamados pelas redes sociais, mostravam a sua revolta no centro de Kiev. Mas foi o uso excessivo da força pelas autoridades contra os manifestantes que fez pender a balança. Ucranianos de todas as idades inundaram a capital aos milhares e nasceu uma revolução.
It was not any longer about the association agreement itself, but it was rather for the dignity of the people, that the government should respect the dignity of the people. And this violent dissolution of the initial small tent camp on Independence Square was basically a trigger for a longer disagreement of many Ukrainians with Yanukovych's government, with his sort of hyper-corrupt practices and the non-respect and for ordinary people. No one had ever seen that many people on the streets of Kiev. And now they were no longer just shouting, Ukraine is Europe. Now they were saying, we will not permit you to beat our children. 3 meses de confrontos violentos com dezenas de manifestantes mortos culminaram numa mudança de poder no país e na fuga de Yanukovych para a Rússia. Kiev e a UE associavam-se, mas para Moscovo não era o fim. Acabaria por anexar ilegalmente a Crimeia, apoiar uma revolta pró-Rússia em partes do leste da Ucrânia e, em seguida, lançou uma invasão em grande escala do país. Estávamos em fevereiro de 2022. The democratic evolution of Ukraine was restored, but this re-democratization then triggered, of course, the counter-reaction. This Russian counter-reaction was inevitable, at least under the Putin regime, because successful Ukrainian democratic development, European integration, and so on, would have been a threat also for domestic stability in Russia, because Russians would have then perhaps thought of Ukraine as a model for their own country.